Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós vamos para essa aula de habilidades básicas da cozinha hoje com um tema muito interessante e universal, que são os ovos, esse ingrediente que está em todas as cozinhas. Os ovos, eles são um dos ingredientes mais versáteis na cozinha porque muitas receitas não seriam possíveis sem as qualidades deste ingrediente, que eles nos ajudam a aerar, a engrossar e a emulsionar as preparações. Aqui nós temos o desenho de um ovo com todas as suas partes, né? A casca, a clara, a gema e essas outras partes menores, né? Que é onde estão de um ovo fecundado, né? Opa! De que é composto um ovo? O ovo tem essas três partes principais, né? Que são a casca, a clara e a gema. A casca ela é composta de carbonato de cálcio e tem como função prevenir a entrada de micro-organismos, evitar que a umidade saia do ovo e proteger de impactos. A clara é onde essa parte transparente, né? Que é onde está a maior parte de proteína do ovo. A ovoalbumina, ela é responsável, que é uma dessas proteínas, ela é responsável pela retenção do ar em cápsulas. Quando a gente bate uma clara e ela fica em neve, é porque a albumina consegue agarrar o ar e produzir aquelas microbolhas. Uma das principais funções, as principais funções da clara do ovo é ser espumante, anticristalizante e ligante, ou seja, ela ajuda a unir as coisas, né? A gema é onde está a maior parte dos nutrientes e das calorias do ovo, né? Porque é onde estão as gorduras e outras vitaminas. As gorduras e vitaminas, né? Ela tem a lecitina, que é um agente emulsificante, ou seja, ele dá uma certa consistência, né? Ganha uma consistência. Uma das principais funções da gema é ter essa qualidade emulsificante. Ela ajuda a corar também os alimentos, a dar cor, porque ela é amarelinha, né? Inclusive os ovos de galinha caipira são mais amarelos do que... tem a gema mais amarela do que os ovos das galinhas de granja. Ela tem uma função de ligar e de dar aroma, um aroma característico. Para conservar os ovos, a gente pode guardá-los na geladeira, onde eles podem durar até 15 dias, mas tem que ficar longe dos alimentos de cheiro forte, né? Porque à medida que o ovo envelhece, ele vai perdendo peso, porque ele vai perdendo água. E a câmara de ar, aqui vocês podem ver aqui nesse desenho, esse número 14, né? Essa câmara de ar, ela vai ficando maior e a clara fica menos espessa, ela vai ficando mais rala, mais aguada, né? Por isso que é preciso manter os ovos em locais limpos e frescos e é preciso que eles fiquem íntegros, porque as sujeiras e as fissuras ajudam a entrada dos micro-organismos. Tem esse teste de flutuação que ajuda a gente a descobrir se o ovo está bom ou não. Ó. Quando o ovo é fresco, se você colocar num copo com água, ele vai para o fundo do copo. Se ele está com uma semana, ele começa a boiar um pouquinho, em 2 semanas ele fica em pezinho no copo, e se ele já estiver bem velho, já estragado, ele já sobe, porque ele fica menos denso que a água. O ovo fresco ele está preenchido por clara, gema e uma pequena camada de ar que vai aumentando à medida que o ovo envelhece. Ou seja, fica mais ar dentro do ovo, por isso que ele sobe, na verdade.
Tem também o teste de dispersão, que leva em conta a mudança da consistência do ovo, que fica menos viscoso com o tempo, né? Na hora que você estiver quebrando, se você já vê que a clara derramou, aquele ovo ali não vai prestar. Tem uma outra forma de conservar o ovo, além de refrigerando, que é pasteurizando. Esse é um método industrial, né? Que ele é feito submetendo os ovos a uma temperatura de 58 graus a 64 graus Celsius durante 2 minutos ou 30 segundos. Se você pode ter. E geralmente eles colocam os ovos pasteurizados, vendem os ovos pasteurizados em caixas, né? Então você pode ter em caixa a clara, a gema ou o ovo completo. Na gema, a pasteurização não dá nenhuma alteração, mas na clara, a clara pasteurizada, vendida em caixinha, ela tem menos estabilidade na espuma e pode escurecer. Vamos para os diversos métodos de cocção. Há muitas formas de fazer ovo, né, minha gente? Então, a clara e a gema, quando submetidas ao calor, elas têm o poder de de formação de um gel por desnaturação das suas proteínas, ou seja, as proteínas, que são moléculas longas, né, elas vão se desnaturando, elas vão se quebrando, vão virando outras coisas, vão se transformando, né, melhor dizendo. E essa coagulação é muito útil na elaboração dos produtos de confeitaria e é uma das propriedades mais empregadas no ovo, cujo tratamento mais comum na cozinha é o calor, né? Aqui alguns tipos de preparação. Tem os ovos cozidos, os ovos pochés, os ovos mexidos, os ovos assados, ovos fritos, os omeletes e os soufflés. São alguns dos mais comuns. Vou falar dos ovos cozidos. Eles são preparados sendo cozidos com a casca em água fervente. Eles devem estar na temperatura ambiente ao serem colocados na água em ebulição. O tempo de cocção varia de acordo com a finalidade da preparação ou o seu gosto. Aqui nós temos um quadro que mostra quanto tempo o ovo ficou na água, com qual aparência ele fica, né? Aqui com 1 minuto a gente pode ver que a clara coagulou um pouquinho, né? Ficou um pouquinho branca, só a clara, a gema está crua, né? Com 3 minutos do ovo colocado em temperatura ambiente em água fervente, você vê que a clara já coagulou mais e a gema quase não teve alteração. Aos 5 minutos, a clara ficou bem cozida, mas ainda tenra, né? Ainda molinha, e a gema começou a cozer. Aos 7 minutos nós já temos o cozimento da gema, mas ela ainda está cremosa. E a clara está completamente cozida. Aí vai aumentando até chegar aos 15 minutos, que é quando tudo está completamente duro. E quando já chega nesse tempo, né, às vezes fica com uma cor metálica, né, fica meio acinzentada a gema. Aqui tem alguns tempos de acordo com a cozinha clássica francesa, né, que é les œufs à la coque, que são 3 minutos, que ele vai ficar dessa forma aqui, les œufs à la coque. Né, que é a clara semi-coagulada e a gema líquida. Tem les œufs malais, que é esse de 5 minutos, que a clara está completamente coagulada e a gema está cremosa. E les œufs cuits, que é essa com 10 minutos, que a gema está completamente solidificada. Outros métodos de cocção, nós temos os pochés. Os ovos pochés, eles são feitos com os ovos sem a casca, obviamente mergulhados em água quente, com essa água tendo sal e algum ácido. O processo dura de 2 a 3 minutos e a clara vai ficar coagulada e a gema líquida. No término do cozimento, somente a clara fica solidificada e a gema permanece líquida, bem mole. Esse método de cocção exige o ovo mais fresco, ou seja, com ovos mais velhos é difícil fazer porque a clara se espalha muito rapidamente, né?
e o valor calórico é inferior, ou seja, ele é menos calórico do que se você fritar, por exemplo, mas ele vai ter um sabor um pouco diferente porque ele absorve o valor do agente ácido, que geralmente é vinagre que a gente põe na água. Então fica um pouquinho avinagrado. Os ovos mexidos são essa técnica que você bate os ovos, tempera e em seguida leva a uma frigideira para saltear. Você pode colocar líquido como leite ou creme de leite, que aí vai dar uma maior textura, sabor e maciez. E volume também, né? Os ovos assados são os ovos que são colocados em utensílios e levados ao forno com algum tipo de gordura, pode colocar alguns outros ingredientes, que é para manter os ovos duros, para eles não ressecarem durante o processo de assar. Aqui temos os ovos fritos, que é uma técnica muito empregada aqui no Brasil, né? Inclusive faz parte de pratos tradicionais, como por exemplo o virado à paulista, né? Ele é o resultado ele resulta numa clara crocante, uma gema macia se você deixar o tempo adequado, né? Para ficar assim, né, tem que ser rapidinho o cozimento. Les œufs sur le plat, que são os ovos sobre o prato, eles levam de 3 a 4 minutos, ficam com a clara coagulada e a gema cremosa. Esse cozimento permite obter uma semicoagulação da clara sem cozer na gema, nesse período de tempo, de 3 a 4 minutos. E essa técnica, segundo os franceses, chama les œufs sur le plat. Na técnica francesa, geralmente eles temperam o ovo por baixo, então eles colocam a frigideira, o óleo, né, a gordura, aí botam o sal e a pimenta e em cima desse tempero eles jogam o ovo, que é para ficar assim clarinho por cima e o tempero fica por baixo, para não ficar parecendo, por exemplo, pimenta do reino preta. Aqui temos outros métodos de cocção, que são os omeletes e o soufflé. O omelete é feito à base de ovos batidos a fim de obter um creme aerado. Pode levar ingrediente além dos ovos, bota tempero e tem várias técnicas e vários tipos de omelete. Certo? No mundo inteiro tem preparações com base de omeletes. O método francês ele vai ficar com o miolo mais cremoso. Tem alguns métodos que você bate as claras em neve, depois junta as gemas. Tem um método japonês que é enrolando, que ele vai ficar um omelete cheio de camadas. É bem interessante. Só os omeletes já tem uma infinidade de maneiras de fazer. E os soufflés, que é uma massa também de ovo, né? Feita a partir das claras batidas em neve. Então é isso, minha gente. A aula de hoje sobre ovos fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E nós nos vemos na nossa próxima aula de habilidades, viu? Até logo!